Bom dia, dois e pré-dois, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula da nossa IBD. Bom, pessoal, essa é a segunda parte do tema que a gente iniciou na aula passada, então se você não assistiu ainda, corre lá no nosso canal e assiste a aula do Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus, tá bom? A primeira parte, essa é a segunda. Bom, gente, pra não demorar muito, nós vamos começar com essa segunda parte e o título é A Vida como uma Incumbência de Confiança. Paloma, mas o que é incumbência? Incumbência, gente, é aquilo que é incumbido, né, encarregado, encargo, é uma missão. Então, ou seja, é uma tarefa, é um papel que foi entregue para você e você tem que desempenhar. Então, uma incumbência de confiança. Então, é uma missão que Deus colocou para você, que Deus confiou a você, né? Ou seja, o que a gente quer dizer o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quais foram as dádivas que Deus deu para nós? O nosso tempo, a nossa saúde, as nossas oportunidades, as nossas capacidades, né? Tirando os nossos recursos, né? Nosso alimento, o nosso dinheiro também, né? Então, tudo aquilo que o Senhor nos deu, né? Ou seja, tudo que tem na nossa vida, o que Deus nos deu, é uma incumbência de confiança. Ele nos confiou para que nós pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos administrar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje na aula. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é reconhecer que tudo e todos, né, na Terra são de Deus, né? Pertencem a Deus. E onde a gente pode ver isso lá na Bíblia? Lá em Salmos 24, versículo 1. Então, já há uma pergunta para você agora. Você tá com a sua Bíblia, você tá com o seu caderno de anotação? Se você não tiver, dá uma pausa, procura um papel, sei lá, uma caneta também, a Bíblia e alguma coisa para você anotar, para você ter registrado e puder. Opa, gente, vocês têm que estudar um pouco aqui em português, para que você possa estudar depois, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, Salmos 24, 1 diz o seguinte: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Ou seja, gente, tudo na terra, tudo que nós, tudo do mundo foi criado por Deus, pertence a ele, é dele. E a gente não pode esquecer disso, né? Nada nos pertence. Nós não somos donos de alguma coisa. Deus nos deu, né? Porque antes de nós estarmos aqui, foi de alguém, né? Por exemplo, foi de alguém não. Foi emprestado a alguém também. Então, quando nós também passarmos, né? Se Deus assim permitir, morrermos, vai ser dessas pessoas, né? Então, é de Deus e Deus nos empresta para que nós possamos desfrutar disso, para que nós possamos administrar e usar isso para honra e louvor dele, né? Porque ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, quer que nós utilizemos aquilo que ele nos deu para honra e glória dele. E o problema é quando a gente deturpa tudo isso e usa para nós mesmos, tipo assim, para nossa própria glória, né, para glória de ídolos que a gente cria, né, ou ídolos, né, de outras de religiões aí que a gente tem pelo mundo. Então, o problema é quando existe o pecado, quando a gente deturpa aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor nos diz para fazermos. Então, a gente deve desfrutar dessas dádivas, desses presentes, né? Disso que nos foi entregue gratuitamente, assim. Com sabedoria, com discernimento, né? Cuidando disso, porque se a gente sabe que é de Deus, a gente tem que cuidar ainda mais, a gente tem que cuidar de uma forma melhor, né? Conscientes de que isso é do Deus soberano, é do Deus que nos criou, né? Porque tem né? As pessoas às vezes pensam assim, se não é meu, se eu não sou o dono, eu não preciso cuidar. Não. Se eu sei que o dono é Deus, né? A gente tem que cuidar melhor. A gente não pode deixar que isso venha a entrar no nosso coração. A gente tem que aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque a gente vai aprender hoje que nós precisamos tomar cuidado nesse cuidado, nessa administração, né? Porque o Senhor espera algo de nós, né? Algo que nós façamos para Ele, né? Porque se Ele nos criou, Ele criou com um propósito. Então, é necessário que a gente venha a conhecer ao Deus que a gente serve para que possamos servi-lo melhor, né? Para que possamos nos relacionar melhor com ele e agradá-lo, né? Bom, vamos lá. E dentro disso de desfrutar, eu queria trazer com vocês lá em Gênesis 1, 28, versículo. E os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem.
e tem um poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, Deus deu esse domínio ao homem, tipo, domine o mundo, né? Então, ele deu esse encargo, essa incumbência, como a gente falou, de confiança, de cuidar, de administrar a criação, né? O lugar onde ele nos colocou, né? Que é aqui no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Bom, e esse papel que ele deu para Adão continua até hoje, como eu falei, essa responsabilidade de cuidar, né? Que às vezes a gente não percebe, a gente vai seguindo a vida e não presta atenção. Mas, pera pra pensar. O quanto Deus te deu, o quanto Ele tem te dado, às vezes você nem tá percebendo que você deve fazer algo, né? Que você deve parar pra pensar, será que eu posso melhorar em alguma área ali? Administrar melhor? Porque o dono é o Senhor, né? O dono desses recursos é o Senhor. Será que eu posso agradá-lo de uma melhor forma com esses recursos que eu tenho? Né? Seja com a minha inteligência, com a minha habilidade, né? Como que eu posso glorificar ao Senhor com a minha vida, né? Com aquilo que Ele me deu. Bom, aí o terceiro versículo que eu quero que vocês abram tá lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 4, 7, que diz o seguinte: o que é que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se estivessem realizado algo por si mesmos? Então, por que às vezes a gente acha que nós somos o dono, né, da cocada, né? Por que a gente acha que nós somos os controladores da nossa vida? Claro, nós devemos, né, plantar para colher, nós devemos, né, agir dentro da nossa vida. Nós não devemos, tipo, esperar assim, né? A não ser que seja algo que você precise fazer, tipo, parar e dar uma analisada. Você tem que prosseguir, né? Porém, consciente de que tudo que você tem é de Deus, de que tudo que envolve a sua vida, Deus te deu, e que Ele tá te capacitando, Ele tá te dando oportunidades, e pensar de que forma, né? Ou se isso realmente está glorificando a Deus, ou se isso é realmente a vontade dele. Então, nós temos que estar cientes. Esse versículo é um versículo, ele foca bastante nessa parte, tipo, o que você tem que não foi Deus que te deu? Então, por que você tá achando que você pode fazer algo por si mesmo? Só você e mais nada, né? Por que você tá tão cheio, assim, de si, né? Achando que você é o que pode tudo. Então, vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que aproveitar esse benefício de utilizar, né? Tomando esses cuidados necessários com aquilo que é de Deus. Nós devemos também pensar que não é porque não é meu que eu não devo cuidar, que foi algo que eu já falei pra vocês. E lembra que eu falei lá no início, tomar cuidado com essa administração, porque há algo que nós devemos, né, saber, conhecer ao Senhor, porque nós devemos também retribuir a Ele, né? Não que seja, né, gente, nossa, não dizem que a salvação é de graça e tudo mais, mas a gente tem que prestar atenção nessa questão de talentos. Lembra da parábola dos talentos? Eu quero ler com vocês pra gente conversar sobre essa questão. Na parábola de talentos, né, Jesus, ele fala lá no versículo, perdão, gente, eu não falei, né, a parte. É Mateus 25, né? A partir do versículo 14, ele diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ou seja, Deus confia os bens dele a nós, né? A um servo dele, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles. E então partiu para a sua viagem, ou seja, ele deu para cada servo a quantidade de talentos de acordo com a sua competência. Versículo 16. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou de viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhes outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5.
O Senhor elogiou o Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: Patrão, o senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: Patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia, pelo menos, ter posto meu dinheiro no banco de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10. Bom, nessa parábola a gente pode ver essa importância de administrar bem aquilo que o Senhor nos dá, né? Por quê? Porque o talento, aquilo que o Senhor nos dá, né, tipo, que ele nos concede, nós devemos usar para melhor, né, para abençoar, para fazer a diferença, para glorificar o nome dele. Se ele nos dá algo e a gente não glorifica, só guarda para si, eu acho que vocês já devem ter visto isso, pelo menos eu já ouvi essa questão de tipo, Deus te deu um talento, mas você não consegue retribuir não no sentido que deve ser assim, Deus me abençoou porque eu dou algo, mas tipo assim, fazer de um jeito que tipo, você não quer ser um canal de bênção, você não quer servir, você só quer ficar nos seus interesses e naquilo que você acredita, sabe? Só olhar você, né? Porque esse homem que recebeu um talento, ele não, Deus, o Senhor dele não foi injusto com ele. Por quê? Porque o Senhor deu de acordo com as competências de cada um, né? Então, se ele recebeu um talento, o Senhor dele deu porque ele acreditava que ele tinha a capacidade de administrar esse um talento. Então, o que o servo fez foi guardar em segurança com medo, a moto passou, com medo do Senhor, né? Ele não pensou em ser fiel ao Senhor e usar isso para melhorar, né, a administração daquilo que o Senhor deu. Ele apenas não preferiu não olhar para essa questão e falar, eu sei que você é severo, que você faz isso e aquilo, então eu não quero. Mas se ele sabia que o Senhor dele era assim, por que ele não agiu em prol disso, né? Então tem alguma questão. Então ele chama de servo mau e preguiçoso, ou seja, ele não fez nada em prol disso, ele apenas se tirou da questão, ele não assumiu a responsabilidade como deveria, né? Enquanto os outros 2 servos, né, retribuíram a mesma quantidade, na mesma quantidade para o Senhor, né? Então, nós vamos falar, além disso, ainda nesse texto, a gente pode ver lá em Mateus 25 ou 29, que ele diz, porque aquele que usa bem o que lhe dão, que foi o caso desses 2 servos, o de que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele, né? Então, se você é fiel, você vai receber ainda mais. Só que se você não é fiel, até o pouco que você tem vai ser retirado de você, porque você não soube usar esse talento, você não soube aproveitar essa oportunidade, né? O que a gente pode aprender com isso? Que tudo que a gente faz aqui na Terra, seja uma pequena tarefa ou uma tarefa simples, até a mais complicada, tem implicações eternas. Porque essa história, Jesus, ele faz uma ilustração sobre o reino dos céus, né? Não é à toa que o servo que recebeu um talento, esse talento foi retirado e depois, mais à frente do texto, você vê que aqui no versículo 30 ele fala, joguem o servo inútil lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então ele faz essa referência com o reino dos céus, com essa questão, né? Como você chegar até o reino dos céus.
E aí a gente tem que levar essa questão como a gente está sendo avaliado e também vai ser recompensado na eternidade. Então tudo que a gente faz aqui gera um resultado na eternidade para nós, gera implicações eternas, né? Então, nós temos que ser como servos bons e fiéis, né? Por quê? Porque se nós recebemos de Deus aquilo aquilo que Ele sabe que é de acordo com a nossa competência, de acordo com aquilo que a gente pode fazer, Ele não te dá nada que Ele sabe que é além da sua capacidade de fazer, né? Além daquilo que Ele acredita que você possa fazer. Então nós temos que ter essa incumbência de confiança que Deus nos deu, né? Essa missão que Ele nos confiou de cuidar e administrar dos recursos que Ele tem nos dado, essas capacidades, né? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma de louvá-lo, né? De uma forma de glorificá-lo, né? Seja comer, seja beber, façam tudo para a glória de Deus, não é? Então, o que a gente pode... o que a gente vai receber de recompensa, né? Eu falei dessas recompensas. E a gente, como exemplo dessa história, a gente vai receber o reconhecimento de Deus, né? Quando ele fala servo bom e fiel, né? Ser reconhecidos que nós somos servos bons e fiéis pelo Senhor. A promoção, né? Quando ele fala você foi fiel no pouco e eu o porei no muito, né? Que seria responsabilidades maiores na eternidade junto, né, ao Senhor, junto com o Senhor. Uma comemoração, quando o Senhor fala, né, lá nessa parábola, venha festejar com o seu Senhor, né, nós seremos honrados, né, nós estaremos compartilhando da alegria do Senhor nesse dia, né, da salvação eterna. Bom, e aí, né, para finalizar a nossa aula, né, nós já falamos dessas questões do recurso, né, nossas capacidades que nós devemos administrar, louvar ao Senhor, né, saber produzir bênçãos, né? Tipo, retribuir de alguma forma, servir ao Senhor, né? Glorificá-lo, né? Porque se nós somos cristãos, nós estamos seguindo Cristo, nós estamos procurando obedecer e agradar a Deus, né? Nós conhecendo mais a Ele, tendo um relacionamento mais profundo com Ele. Então, essa questão de cumprir a missão, né? Nós temos uma missão para cumprir aqui, que é levar a palavra a toda criatura, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos uma missão e nós devemos procurar, né, aproveitar esses recursos que Deus está nos oferecendo para cumpri-la. Amém? E aí, a última área, assim, que eu queria falar, que é uma área específica, né, que é uma área que às vezes até polêmica nessa questão, que é a área financeira, né? Então, a área financeira, né, lembra que eu não sei se eu falei no primeiro, mas essa série, assim, dessas 3 partes é baseada num livro, né? Uma Vida com Propósitos, né? Num trecho, né? Uma parte do livro, os 2 capítulos do livro. E ele fala que essa área financeira, nessa questão de incumbência de confiança, é tanto um teste quanto essa incumbência, né? Eu falei errado. Essa área financeira é tanto um teste como uma incumbência de confiança de Deus. Por quê? Porque o dinheiro é uma forma de Deus nos ensinar a confiar nele, né? No termos da provisão de Deus. Porque se tudo é de Deus, Deus pode prover, né? De acordo com a vontade dele, né? De acordo com aquilo que ele tem para nossas vidas, né? Que ele acha que... Porque ele supre nossas necessidades, né? É uma promessa, ele não vai nos abandonar, né? E ele sempre vai estar cuidando de nós. E para muitas pessoas esse teste ele é muito difícil, né? Porque toca na ferida, né? É uma área que a pessoa fica... É muito fechada e quando toca a pessoa fica, mas não, aqui não precisa tocar, dinheiro não precisa não. Ó, todas as outras áreas você pode tocar, aqui não. Para algumas pessoas, até para às vezes, né, uma grande, infelizmente, né, às vezes é complicado, é uma área sensível, porque a gente tem aquela sensação que, nossa, mexendo no meu dinheiro, eu vou ficar sem nada, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Só que a gente tem que ter em mente que nós devemos confiar no Senhor, em que Ele é dono de todas as coisas, e que Ele está observando tudo que nós estamos fazendo, nós trabalhando e tal. Ele sabe que às vezes a gente não está conseguindo emprego, Ele sabe das nossas necessidades. Então, nós devemos o quê? Nós devemos confiar no Senhor, né? Então, e outra coisa, essa área do dinheiro, essa questão do como a gente usa o nosso recurso financeiro, é um meio de Deus saber se nós somos confiáveis para receber uma bênção muito melhor e muito maior do que as riquezas
do que as riquezas deste mundo. Por quê? Lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 10 a 11, diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Então, o modo que nós administramos o nosso dinheiro, ou seja, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim e em você em relação às bênçãos espirituais, né? As verdadeiras riquezas, né? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês: a forma como você tem cuidado, né, dos recursos, né? Porque como é adolescente, às vezes você não tem essa questão do financeiro, né? Às vezes você não ganha mesada, é só, tipo, você pede seu pai te dar, né, o recurso, né? Enfim. Mas nós devemos observar essa questão dos recursos, né? Seja a nossa saúde, se nós né, estamos administrando ela bem, como nós estamos usando a nossa capacidade, né? Nossas qualidades, né, em relação à glória de Deus, né? Então, a forma como você tem cuidado dos recursos da sua vida está prejudicando seu relacionamento com Deus? Nessa parte prejudicando, que eu falo é tipo, está te aproximando de Deus, está glorificando a Deus, né? Está te instigando a conhecer mais de Deus, né? Então, nós temos que ter em mente essa parte. Se nós somos infiéis no pouco que Deus nos dá, ou no que Deus nos dá, nós não vamos ser fiéis no além, que às vezes a gente quer, tipo assim, no além que eu falei, né, que às vezes a pessoa, misericórdia, mas numa coisa maior, né, às vezes você tem muitos sonhos, mas será que nisso que Deus tem te dado, você tem conseguido ser fiel a Ele, né, glorificá-lo, buscar agradá-lo ainda mais? Então, vamos pensar nisso. Por quê? Porque lá em Lucas 12:48 diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja, né? Então, essa confiança, né, fica maior em você. Porque se você deu, se Ele deu a mais para você, Ele dá a segunda competência, né? Mas quanto mais você tem, mais responsável você deve ser. Então, pessoal, essa é a aula de hoje para nós refletirmos, para nós praticarmos, né? Aprendemos mais da palavra sobre isso. Se você quer se aprofundar mais, busque mais na palavra de Deus, pesquise mais sobre esse tema. E eu quero, né, falar para você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir ou que você achou interessante, compartilhe com as pessoas que você, né, que você tem contato, curta e comenta, às vezes uma dúvida, uma sugestão, né, ou enfim, aquilo que você achar melhor, né, aquilo que você quiser comentar. E eu espero vocês para a próxima aula. Que Deus abençoe imensamente a semana de vocês, né? Nos guarde, né? Nos livre e nos dê cada vez mais sabedoria e discernimento, né? E fome e sede da palavra dele, né, pessoal? E lembre-se da palavra de Deus todos os dias, nos dias difíceis, nos dias bons. Lembre-se dela, pessoal. Valorizem a palavra de Deus, porque ela vai ser extremamente importante para vocês em todos os momentos, para dirigir a vida de vocês, para orientar e para saber aquilo que Deus tem para nos dizer sobre a nossa vida, né, que é sobre isso que nós estamos falando. Então não perca a parte 3, né, que nós vamos falar sobre a vida ser algo temporário, né, e nós vamos nos aprofundar mais nessa terceira forma que a Bíblia nos traz, né, essa terceira forma de ver a vida, né, segundo a Bíblia. Amém, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido edificante e abençoador na sua vida. E, em nome de Jesus, permaneça firme, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando. Amém? Estamos juntos nessa e acompanhe os conteúdos do nosso canal. Amém? Tenha uma ótima semana e até mais.